O argelino naturalizado francês iniciou sua carreira no Lyon, fazendo parte do período de dominação da equipe na Ligue 1. Depois de grande passagem pelos Gones, o craque foi se tornar ídolo do Real Madrid. Portanto, ele tem um currículo invejável. Mas antes de falarmos mais deste artilheiro, peço que você deixe o seu like e se inscreva para fortalecer o nosso canal. Sua inscrição faz toda a diferença. O começo de tudo. No dia 15 de janeiro de 2005, o mundo conheceu Karim Benzema. A partida era contra o Metz, mas o craque não fez gol. Por outro lado, deu assistência para o 2 gol tento dos Gones, marcado por Brian Begognos. Depois desse duelo, o Lyon propôs ao atacante seu primeiro contrato como profissional, com 3 anos de duração, e ele aceitou. Com 17 anos, o craque já fazia parte do melhor elenco da França. A promessa passou a participar de algumas partidas, entrando sempre no segundo tempo ou até começando com titular. Entretanto, na temporada 2007-2008, com as saídas de Florent Malou e Sylvain Wiltord, o jovem de 19 anos passou a ser o homem do ataque. Além disso, passou a vestir a camisa 10. Portanto, arcou com uma responsabilidade muito grande logo cedo. Karim Benzema deixa de ser promessa. Logo na primeira temporada com camisa 10, o francês correspondeu. Foram 31 gols, 8 assistências em 52 jogos. Além disso, conquistou o heptacampeonato consecutivo, o seu 4 graus título de Ligue 1 na carreira. Como resultado, Karim passou a entrar no radar de grandes clubes europeus. A temporada 2008-2009 coletivamente não foi muito boa para o Lyon, porque não conquistou títulos. Por outro lado, o camisa 10 teve uma grande época e foi o destaque do time. Na Liga dos Campeões, marcou 5 gols e foi um dos artilheiros, enquanto o principal foi Lionel Messi com 9. Ao fim dessa época, chegava ao fim da passagem do atacante pelo Lyon. Foram 148 jogos, 66 gols e 18 assistências. Benzema também conquistou 7 títulos, sendo 4 campeonato francês. Portanto, o argelino naturalizado francês deixaria saudades para a torcida dos Gones. O matador chegou à equipe em 1996, com apenas 9 anos, e deixou o clube com 21 anos. O destino seria um dos maiores times do mundo, o Real Madrid. Agora Benzema é um galáctico. O jovem de 21 anos chegava junto a Cristiano Ronaldo e Kaká para formar a nova geração dos galácticos. Além de toda a expectativa sobre o rico plantel merengue, o matador iria jogar na posição que foi de Ronaldo Fenômeno há anos atrás. O brasileiro é a inspiração do francês no futebol. O começo foi de adaptação, já que o Real Madrid estava passando por um processo de reformulação. Algumas estrelas, como Arjen Robben e Wesley Sneijder, deixaram a equipe para a chegada de Kaká, Cristiano Ronaldo e Benzema. As 2 primeiras temporadas do craque foram sem títulos, mas serviram para ele se tornar titular absoluto do time. A equipe merengue estava passando por um momento difícil e sem título, mas essa história estava para mudar. O time continuou se reforçando em posições que estava carente e aos poucos o plantel estava se entrosando. Portanto, a torcida blanca voltaria a ser feliz. Chegou a hora de se consagrar. Na temporada 2011-2012, o esquadrão de José Mourinho conquistou a La Liga. O camisa 9 foi muito importante para essa conquista, já que marcou 21 gols e 7 assistências em 34 jogos. Um fato curioso dessa época foi que Karim Benzema fez o gol mais rápido da história do El Clássico, marcando com 21 segundos. O título foi muito importante para o Matador e companhia, entretanto faltava a Liga dos Campeões. Não é novidade para ninguém que a ambição do clube merengue é orelhuda. Como resultado, ainda faltava chão para ficar marcado pela torcida galáctica. O Real Madrid em muitas temporadas chegava nas semifinais, mas sempre acabava sendo eliminado. Entretanto, na temporada 2013-2014 isso estava para mudar. O plantel liderado por Carlo Ancelotti cresceu muito durante a temporada e conquistou a sonhada La Décima. Karim somou bastante para a equipe com 24 gols,
14 assistências em 52 confrontos. Na Liga dos Campeões, participou diretamente de 10 gols. Além da orelhuda, os merengues venceram a Copa do Rei. O momento mais difícil da carreira de Benzema chegou. Os números eram bons, a fase na seleção era boa, porém nem tudo são flores. No final de 2015, Karim Benzema foi acusado pelo Poder Judiciário francês por associação criminosa, cobrando valores em dinheiro para não divulgar vídeo com conteúdo erótico de seu companheiro de seleção francesa Mathieu Valbuena. Depois disso, não foi mais convocado. O artilheiro continuou sendo titular dos Galácticos, mas nunca mais vestiu a camisa dos Bleus. O Real Madrid não vinha fazendo boa temporada sob o comando de Rafa Benítez e todo esse problema relacionado à seleção francesa estavam afetando o desempenho do atacante. Entretanto, a ida de Zinedine Zidane mudou tudo. O ex-jogador deu total confiança para o camisa 9. Essa força foi essencial para que os números do craque fossem excelentes. O francês colecionou 28 gols e 7 assistências em 36 partidas e, para melhorar ainda, conquistou a segunda Champions League da carreira. Portanto, o jogador estava dando a volta por cima. O tri da Liga dos Campeões e muito futebol. Alguns críticos questionavam muito o futebol de Karim Benzema, mas o jogador era muito mais importante do que se falavam. A média de gols por temporada caiu, porém o atacante era muito importante para que o esquema de Zidane funcionasse. As movimentações do craque eram com muita inteligente. A fase não era das melhores com as redes, entretanto sua inteligência compensava tudo isso. Como diz aquele ditado, para entender um gênio, é necessário ser um também. Portanto, isso justifica o motivo de Karim ter jogado muito bem com Cristiano Ronaldo. A movimentação exercida pelo camisa 9 era muito inteligente. O craque sempre cobria os espaços deixados pelo português e muitas vezes dava espaço para o próprio se destacar. Junto aos Galácticos, Benzema conseguiu o feito de ser tricampeão consecutivo da Liga dos Campeões. Após quebrar o recorde de Ajax e Bayern de Munique, o clube merengue perdeu sua principal estrela. Cristiano Ronaldo fechou com a Juventus e deixou Santiago Bernabéu após 9 anos de casa. Com a saída do Gajo, o francês assumiu a liderança do time. Benzema assume o protagonismo do ataque dos merengues. Cristiano era a principal arma ofensiva do Real Madrid. Como resultado, alguém teria que se tornar o homem-gol da equipe, e seria Benzema. O camisa 9 teve notória crescente em relação a números com a saída do português. Nas 2 últimas temporadas, marcou 57 gols e deu 21 assistências em 101 jogos. Com uma média de 0,77 participação em gol por jogo, o craque deixou de ser contestado pelos críticos e foi exaltado por sua inteligência em construir jogadas perigosas. Sem sombra de dúvidas, Karim Benzema ficará para a história do clube, na lista dos maiores artilheiros da história do clube e da Liga dos Campeões. Se você puder presentear a gente com a tua inscrição, eu vou falar o seguinte pra vocês. Você não tem noção como a sua força agora, a tua inscrição vai ajudar a gente a produzir mais vídeos.